Tô passando aqui no começo do vídeo para lembrar vocês de se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo, comentar e também compartilhar o vídeo com seus amigos. Mas antes de irmos para o vídeo, você quer aprender a desenhar seu personagem de anime e mangá favorito? Então eu lhe indico o método FanArt 3.0, onde mesmo se você não nasceu com o dom de desenhar, ao aplicar o sistema completo ensinado no método FanArt você será capaz de desenhar qualquer personagem de anime. Caso esteja interessado, o link do site está na descrição. Lá você poderá ver como são os conteúdos das aulas, encontrar resultados de alguns alunos. Tem como você assistir os depoimentos de alguns alunos. Também temos garantia incondicional de 7 dias, após você terminar o curso poderá receber o certificado de conclusão. A história começa nos mostrando um homem que está em sua casa quando ouve um choro de bebê lá fora. Então ele pega o machado de sua parede e sai para fora de sua casa. Porém, ao chegar onde ele ouviu o barulho, ele não vê ninguém além do bebê que está chorando ali. Então ele decide adotar o bebê. 12 anos depois vemos Chirone, nosso protagonista, lendo um livro sobre magia debaixo de uma árvore enquanto espera seu pai. Após seu pai chegar, eles começam a ir para casa, mas seu pai diz que vai levá-lo para a cidade para comprar suas frutas favoritas. Quando eles chegam à cidade, seu pai o deixa com Martin. Após um tempo ali com Martin, Chirone pergunta a ele se Martin conhece magia. Porém ele diz que não conhece muito sobre magia e aponta para uma loja à sua frente e diz que se ele está procurando livros é ali que ele vai encontrar. Assim que ouve isso, Chirone deixa seu livro com Martin e corre para essa loja. Porém, ao tentar pegar um livro para ler, a pessoa que trabalha ali diz para ele que esses livros não são para pessoas comuns. Então Chirone sai da loja e vê um senhor carregando um monte de livros e o segue. Assim ele vê o senhor jogando os livros fora. Então ele se pergunta por que os nobres podem e ele não. Porém, quando Chirone estava andando pela cidade, ele é parado por um policial que pergunta para ele o que uma criança como ele está fazendo ali sozinha. Já que ali perto era o distrito dos nobres, porém ele foge dos policiais e para perto de um muro onde ele ouve um senhor falar sobre magia e fica do lado de fora para ouvir, mas o senhor o percebe e o chama para ouvir a aula de mais de perto. Assim que a aula acaba, ele sai correndo para onde seu pai está, porém ele tropeça em uns homens que estavam ali, mas quando eles iam bater nele, uma nobre os para. Porém ela faz isso só para tirar sarro dele e não para o ajudar. Porém, quando Chirone estava para apanhar dos homens, ele acaba utilizando magia por puro instinto, assim acabando com eles. Porém, por causa do barulho, ele acaba atraindo muitas pessoas, então ele foge dali. 3 anos depois vemos Chirone treinando o que ele aprendeu na aula com o senhor 3 anos atrás. Porém, quando chega em sua casa, ele vê um senhor que o indica para um trabalho em uma biblioteca onde ele vai conseguir conhecimento para magos. É assim ele acaba aceitando o trabalho e segue sua jornada. A história se inicia no inferno dos 9 céus, o mais profundo entre os 9 infernos, um lugar onde apenas os demônios mais fortes se reúnem e lá acontece uma luta para determinar o demônio mais forte. Acontecia repetidas vezes. Então vemos 2 demônios lutando pelo inferno, sendo um deles o grande demônio Gargas e o segundo demônio sendo o grande demônio Balak. Após essa luta vemos Balak e outros demônios ajoelhados em frente ao Lorde Demônio, o pináculo de todos os demônios. Então, enquanto Balak falava com o Rei Demônio, descobrimos que ele quer voltar para algum lugar e que ele já está ali há 10.000 anos e que ele é um humano. Quando o Rei Demônio reclamava com Balak e os outros demônios sobre ele comer uma comida normal da terra e não uma comida nojenta do inferno e que não tenha nada que ele gostasse no inferno, ele decide voltar para a terra depois de 10.000 anos de preparação. Então ele manda Balak preparar o portal para ele ir para a terra. Após umas preparações, ele abre o portal e passa por ele, assim aparecendo em uma floresta com um sistema em sua frente mostrando seus status e que suas habilidades foram seladas. Após um momento sentado ali, ele vê alguns goblins indo em sua direção e estranha, pois na terra em que ele vivia eles não existiam. Porém ele os derrota facilmente e após isso ele usa sua habilidade predação, que dá a habilidade do monstro que ele tocar, e assim ele descobre que os goblins tinham energia demoníaca que só existia no inferno. Então ele começa a ficar preocupado de não ter voltado para sua terra, mas quando estava tendo esse pensamento, ele escuta gritos de humanos e corre até lá para ver o que está acontecendo. Ao chegar lá, ele vê uma menina cercada por goblins em perigo, então ele a salva. Assim ele pede algumas informações para ela. Então ele descobre que só se passou 5 anos desde que ele foi para o inferno e nesse tempo os monstros começaram a aparecer. Após um tempo ali conversando, eles decidem sair do portal em que eles estão.
E daí a história continua com ele tentando se adaptar à sociedade novamente junto com o sistema de despertados. A história começa nos mostrando o cão de Baskerville, Bichir Van Baskerville, que foi acusado falsamente de conspirar com os demônios e morto na guilhotina, porém após sua morte ele acorda como um bebê na mansão do clã Baskerville. Enquanto estava deitado no berço, Bichir vê o principal culpado que fez ele ser executado, Hugo Baskerville. Assim que viu a aparência jovem de Hugo, ele percebeu que voltou no tempo para quando ainda era um bebê. Enquanto estava deitado ali no berço, ele pensa em si vingar por tudo o que aconteceu com ele, porém ele não pode fazer nada sendo um bebê, mas ele decide usar o berço das espadas para ficar mais fortes. O berço das espadas é uma das provações que precisam enfrentar assim que uma criança nasce no clã Baskerville. Os bebês são jogados no labirinto de espadas, são testando em seu potencial enquanto vão para o rio STYX. O rio STYX é um rio lendário que pode fortalecer o corpo de um bebê como aço, porém tem um limite para quantos bebês que podem receber esse efeito. Chegando a hora desses testes, o protagonista faz um plano para chegar primeiro no rio STYX, assim ele decide se mover em linha reta atrás das paredes de espadas. Chegando no rio STYX, ele decide ficar o máximo que aguentar, não importando quão doloroso fosse. Após o teste, ele acorda na enfermaria e vê uma empregada deixando uma caixa em seu berço que a madame mandou ela colocar ali, porém a caixa se abre e duas cobras venenosas saem de dentro dela. Porém, no outro dia as pessoas de Baskerville ficaram horrorizadas quando viram uma criança gentilmente dormindo com cadáveres de cobras. 8 anos depois vemos o protagonista tendo uma aula sobre estágios da esgrima. Porém, após a aula ele é cercado pelos seus 3 irmãos que tentam o intimidar, mas ele dá uma surra nos 3. Após esse evento ele é chamado por seu pai para conversar do porquê ele bateu em seus irmãos. Mas durante a conversa ele impressiona seu pai, assim ganhando o direito de pegar qualquer coisa da despensa. Então o protagonista pega um pouco de chocolate, porém ele não pretende comer esses chocolates e sim usar no dia do exame prático que aconteceria daqui a 5 dias. A história se inicia num clã que domina a metade do mundo, os Runkadel. As pessoas desse famoso clã nascem com corpos poderosos e talentos excepcionais, porém foi nesse clã que nasceu Jin Runkadel, o filho mais novo do clã Runkadel. Na seleção que prevê o futuro da criança, Jin escolheu a espada do patriarca, marcando como a criança que recebeu o destino do patriarca. Entretanto, ele não tinha talento nenhum com a espada. Enquanto estava treinando com a espada, Jin é humilhado por seus irmãos. Após esse incidente, ele é expulso do clã e acaba se tornando um andarilho sem distinto. Então, em sua jornada, ele acaba encontrando uma pessoa que seria seu mestre. Assim, ele acaba descobrindo que ele tinha talento para magia, que era um ato proibido dentro do clã. 3 anos depois vemos Jin estudando magia quando uma sombra de repente o cobre e ele acaba se encontrando com o Deus das Sombras, que lhe oferece um contrato, sendo que ele poderá usar poder espiritual e anular maldições. Porém, enquanto falava ao Deus das Sombras, percebe que Jin tem uma maldição em seu corpo que reprimia seu talento com espadas. Então o Deus das Sombras acaba tirando sua maldição e formando o contrato. Após isso, Jin rapidamente pegou sua espada e correu para fora para usar a espada. Porém, logo após isso ele acaba morrendo. Porém, ao abrir os olhos de novo, ele percebe que voltou para o passado, para quando era um bebê de 1 ano no ritual de seleção. Então ele decide pegar a espada do patriarca de novo, mas dessa vez não por coincidência, mas sim por vontade própria. Após o término do ritual, ele acaba sendo levado para o Castelo da Tempestade. 6 anos depois vemos o protagonista na biblioteca do castelo lendo um livro, mas ele escuta um barulho e ao sair ele vê uma empregada assustada. Ao perguntar o que aconteceu, ela diz que em seu quarto há um pássaro morto. Porém, os únicos que fariam isso no castelo seriam seus irmãos, que logo aparecem para o intimidar, mas Jin logo os derrota facilmente, usando um pouco do poder espiritual. Porém, o cavaleiro guardião acaba vendo ele usar seu poder e sai para relatar para o patriarca sobre a estranha energia que ele usou. Depois de receber a notícia, o patriarca decide ir para o Castelo da Tempestade. Olha eu aqui de novo. Deixa o like, se inscreva e me siga no Instagram que está na descrição do vídeo, e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.